Então pode ir abrindo a Bíblia em 1 de Pedro, né, no capítulo de número 1. E nós vamos ler do versículo 13 ao 21. E depois, aquele capítulo 11 de primeira carta aos Coríntios, que fala sobre o significado da ceia, né? Então, 1 de Pedro, no capítulo 1, nós faremos uma boa leitura, do versículo 13 até o versículo de número 21. Posso começar a leitura? Por isso, cingindo o vosso entendimento, preste bastante atenção no que Pedro fala. Cingindo o vosso entendimento. O que é cingir o entendimento? É que eu tenho que ter um entendimento que vá se renovando, crescendo, amadurecendo, tendo novas informações. Então, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente em que? Na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filho da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Agora, a tônica é isso que vamos ler. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, outra tradução, da vossa vã maneira de viver, que vossos pais vos legaram. Mas como eu fui resgatado, Pedro? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Quando que ele foi conhecido? Antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam onde? Em Deus. Agora, 1 aos Coríntios, capítulo 11. Aquele texto que fala da ceia do Senhor, né? Vou ler aqui, versículo 24. Não, 23, depois eu faço de novo a leitura. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Versículo 23. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice, preste atenção, tua mente tem que ver isso, este cálice é a nova aliança, outra tradução, o novo testamento no meu sangue. Para um pouquinho. Então quer dizer que no sangue de Jesus se começou um novo testamento, uma nova aliança. Se começou uma nova, é sinal que a velha se acabou. Nunca esqueça isso. Depois ele fala no versículo, vou ler de novo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até aí, vamos orar. Senhor, estamos diante da grandeza da Tua palavra, da verdade da Tua palavra. E a verdade, ela vai sendo conhecida pouco a pouco dentro de nós. Primeiro nós conhecemos na mente, mas depois ela é revelada no Espírito. E é mais lenta, Senhor. Precisamos muito conhecer a verdade no Espírito, porque aí conheceremos a vida, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, ainda que falaremos as mesmas coisas sobre a ceia. Mas, Senhor, a nossa fé está que o Senhor vai nos fazer ver alguma coisa a mais nesta noite. Nós penetraremos nas profundezas da Tua palavra. Assim, essa é a sede do nosso coração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos queridos, Paulo disse o que é a ceia. Então é assim, quando eu comer do pão e beber do cálice, o que eu estarei fazendo? Ele está dizendo que eu estou anunciando a morte do Senhor. O que é anunciar? É falar, é expressar, é dizer a verdade sobre a morte do Senhor. Por isso o pensamento principal da ceia não é coisas que me afastem dela ou da cruz. Pelo contrário, é centralizar a nossa mente, a nossa fé na morte de Jesus. Porque quando eu tomo do cálice e como do pão, eu estou anunciando a morte dele. Até quando eu tenho que fazer isso? Até a volta dele. Então hoje nós vamos abordar esse aspecto da morte dele, que é o versículo 25. Que fala, este cálice, tomou o cálice e disse, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que eu beberdes em memória. O que é trazer a memória, não é? Quando você vai, um cemitério está lá em memória, né? Na memória, na recordação. Está lá a fotinho de quem morreu, foi sepultado ali, então na memória. Então o que é trazer à memória a morte do Senhor? Deus sabe que a nossa tendência é ter muitas informações, e muitas vezes essas informações apagar as informações verdadeiras, que nós temos que manter na mente. Se você for ver no Velho Testamento, Deus ordenou a Moisés que se praticasse a Páscoa anualmente. Era uma festa, uma celebração que não poderia ser esquecida, era a Páscoa. E até hoje o judeu comemora a Páscoa. E depois Deus falou assim para Moisés, olha, então quando os filhos perguntarem, o que é isso que nós estamos fazendo? O que vocês vão dizer? Vocês têm que manter na mente deles. O quê? Olha, nós somos escravos no Egito. E na Páscoa nós somos libertos do cativeiro. Então Deus está projetando para gerações futuras um trabalho na compreensão e na mente dela. Qual seria? Sempre relembrar o que era a Páscoa, que era o fim do cativeiro. Então Deus ordenou que a Páscoa fosse comemorada de geração em geração, para sempre ser trazida à memória o período do cativeiro e o poder de Deus manifesto que os libertou do cativeiro do Egito. Mesma coisa, Deus sabe que a nossa tendência é esquecer muitas verdades da palavra de Deus. Então ele sabe que saber sobre a morte de Jesus é uma coisa fundamental para o cristianismo, para a fé do crente. Então Deus, a Páscoa era do Velho Testamento, o crente não participa mais de Páscoa. A Páscoa se tornou a ceia do Senhor, ela foi substituída. Na nova aliança não é mais Páscoa, a última Páscoa, Jesus celebra com os discípulos, mas lá já não tem mais as ervas amargas, não tem mais o cordeiro assado, ele é o cordeiro pessoalmente.
E não tem mais as ervas amargas, por quê? Porque ele comemorou a última Páscoa só com o pão e com o cálice, sem ervas amargas e sem o cordeiro. Porque ele era o verdadeiro cordeiro. E as ervas amargas no Velho Testamento, que representavam o sofrimento do povo no Egito, agora não precisa mais, porque Jesus levaria o sofrimento na cruz do Calvário. Então, se tornou a ceia, o pão e o cálice, porque o cordeiro era ele, e a amargura do povo ele levaria sobre si na cruz. Mas foi estabelecido que a igreja tem que praticar isso constantemente. Por quê? Para que nunca o povo de Deus perca, deixa de trazer à memória o que Cristo fez na cruz. Então a gente vê tantas coisas sendo pregadas, faladas, que apagou o que Cristo fez na cruz. Mas Deus não quer que percamos, trazer à memória, relembrar, firmar na mente, firmar no coração, não perder o ponto, está sempre ali. Então ele diz: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então hoje nós vamos abordar a ceia do Senhor baseada no sangue de Jesus Cristo. Baseado no sangue. Repare bem, a aliança do Velho Testamento, ela era selada com sangue de animais. Então você vai ver Moisés matando os animais, aspergindo aquele sangue nos utensílios do santuário, aspergindo aquele sangue no próprio povo para purificar os pecados dele. Mas na nova aliança, o sangue de Jesus é derramado, ele é o verdadeiro cordeiro, tipificado por todos aqueles animais do Velho Testamento. A nova aliança da velha aliança era estabelecida com sangue de animais. Mas a superior aliança do Novo Testamento, ela é selada com o sangue de Cristo, um sangue muito superior. Então eu preciso ter em mente esse poder do sangue de Jesus. O crente fala assim: o sangue de Jesus tem poder, como se fosse uma palavrinha mágica para o diabo. Aí o diabo vai ouvir isso, vai ficar com medo e vai sair correndo, né? Mas o sangue não foi derramado para o diabo ficar com medo. O sangue foi derramado como uma oferta de sacrifício ao próprio Deus. Como é que o sacerdote fazia na velha aliança? Ele pegava o sangue de animais, entrava no santuário e fazia assim, aspergia sobre o santuário, sobre os utensílios, como um tipo de purificação. Não tem diabo nisso. Então o sangue de Cristo, ele foi, aquilo era um sangue da velha aliança para a purificação do pecado. O sangue de Cristo foi uma oferta a Deus. A Bíblia diz que Cristo entrou num santuário celestial no céu com seu próprio sangue. E ali ele fez a verdadeira purificação dos pecados da humanidade. Então o sangue de Cristo é uma coisa muito superior. Não é uma palavrinha mágica contra o mal, que o mal vai ter medo. Então nós vamos tratar um pouquinho sobre a morte dele e o sangue derramado. Então, o que nós lemos em Pedro? Volta lá. Volta lá para Pedro. Deixa eu voltar rápido, né? Então ele fala no capítulo 1. Ele fala que não foi com coisas corruptíveis. Versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro. Ele poderia, se fosse no nosso tempo, ele escreveria assim. Sabendo que não foi coisas corruptíveis como dólar, real, ien, euro, que nós somos resgatados da vã maneira de viver. Então Pedro fala do ouro. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, da vida fútil, que os vossos pais vos legaram. Então, como é que eu fui resgatado? O que é um resgate? O resgate é livrar alguém de um cativeiro, livrar alguém de um sequestro. Vamos supor que a pessoa foi sequestrada, ela está num cativeiro, foi sequestrada por bandidos, não é? Aí a polícia vai lá, descobre aquele cativeiro, vence os bandidos e liberta a pessoa do sequestro, do cativeiro que ela estava. Isso é um resgate.
Então olha o que Pedro tem em mente, como Pedro sabe isso. Então ele está dizendo que nós fomos resgatados da vida escrava, da vã maneira de viver, legada pelos pais, por tudo aquilo que foi trazido de Adão. Nós somos resgatados, tirados do cativeiro, tirados do sequestro. Você acredita nisso ou não? Não é que vai ser, já é. Não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, legada pelos pais. Uma coisa que nós herdamos desde o pecado de Adão. Mas como eu fui resgatado? Pedro, o que me tirou do cativeiro? O que me resgatou do sequestro, do pecado, do diabo? Como é que eu fui resgatado? Porque você já é um resgatado. Tem mente para ver isso no Espírito. Você não é um escravo, você é um resgatado pelo sangue, o sangue da nova aliança. E ele diz no versículo 19, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então ele fala que nós fomos resgatados. Repare bem, eu não tive uma sabedoria, eu não tive participação nesse resgate. Cristo, quando vai na cruz e derrama o seu sangue, esse sangue tem um poder de resgate, de me libertar do cativeiro. Então, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, um cordeiro sem mancha. Volta para o Velho Testamento, na Páscoa Deus chegou e falou assim: Moisés, cada família vai pegar um cordeiro de 1 ano, deu até a idade, um cordeiro perfeito. O animal não poderia ter uma manchinha, não podia ter uma parte da orelha defeituosa, tinha que ser um cordeiro perfeitinho, de 1 ano, bem tenro, né? Não podia ser nada doente, nada estragado, nada manchado, nada coxo, nada defeituoso. E vocês vão pegar esse cordeiro, vocês vão assá-lo, não vão quebrar nenhum osso. Vocês vão pegar o sangue dele, pôr nos umbrais da porta e vão comer ele já prontos com roupa de viagem. Entende? Quando Moisés praticou isso na Páscoa, eles foram libertos da escravidão do Egito. Agora, Pedro traz à memória quem é o verdadeiro cordeiro no Novo Testamento, é Jesus Cristo. Porque ele fala sem defeito e sem mancha, porque Jesus Cristo era Deus, homem perfeito, sem defeito. Você deve lutar com a tua alma, com as tuas coisas conflitantes. Mas Jesus não tinha esse problema porque ele era perfeito. Não teve um pecado neste mundo que venceu Jesus Cristo. Ele nunca pecou. Pensa nisso, meu irmão. Olha a dificuldade que nós temos para não pecar. Mas Jesus era perfeito, era santo. Nunca um pecado desse mundo pôde vencê-lo. Ele venceu o mundo. Ele venceu esse sistema mundano e nada pôde contaminar ele. Então Jesus é o cordeiro perfeito, sem mancha. E este sangue que ele tem, você já ouviu isso 1000 vezes. O sangue dele tinha uma genética de Deus. Todo filho traz o grupo sanguíneo do pai. Apesar da mãe nutrir aquele corpo, desde uma coisa sem forma no ventre, e tem lá uma placenta, o sangue da mãe leva ali até a placenta todos os nutrientes, mas o sangue da mãe não passa da placenta para o sangue do bebê, para ali. Os nutrientes passam e o sangue do bebê é outro, não o da mãe, não é o mesmo sangue da mãe. Entende isso ou não? Então, Jesus Cristo, a genética de todo filho é a genética sanguínea do pai. Existe uma transmissão do sangue do pai para o filho. Você faz um exame de DNA, o sangue do teu pai corre nas tuas veias, tem um grupo sanguíneo, mas não da tua mãe, não da tua mãe. Por quê? Porque vem do pai. Então Jesus tinha uma mãe humana, mas tinha um pai que era Deus sobrenatural. Jesus trouxe um grupo sanguíneo de Deus, uma genética de Deus. Deus não tinha sangue. Meu Deus do céu, você precisa entender isso. Deus não tinha sangue antes de se encarnar.
Deus não tinha sangue, Deus era espírito. Mas quando Deus se encarnou em Cristo, Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o Cordeiro sem mancha, sem defeito. O sangue dele não corre o pecado, não corre as mesmas tendências que o nosso. Ele tinha um sangue de Deus, sangue puro, de uma genética de Deus. Ele tem uma mãe natural, mas um pai sobrenatural. Por isso que Jesus Cristo era homem e Deus ao mesmo tempo. Eram os dois em um, era Deus e homem. E Deus passou a ter sangue na pessoa de Jesus Cristo. Entende isso ou não? Então este sangue, quando é derramado na cruz, é o sangue da nova aliança. O sangue puro. Nunca mais precisará ser feito um sacrifício pelo pecado. Nunca mais precisará ser feito qualquer sacrifício por coisa alguma. Porque o último sacrifício da lei foi feito na cruz do Calvário com o verdadeiro Cordeiro e o verdadeiro sangue da nova aliança. Então o sangue de Jesus era puro. Por isso que aquele sangue, quando eu creio em Cristo, creio no que Ele fez, eu sou resgatado. Esse resgate se cumpre na minha vida. Por quê? Porque o sangue puro de Jesus Cristo conquistou esse resgate para nós. Então Pedro fala, não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vã maneira de viver, daquilo que você veio e herdou de Adão, legado pelos pais, mas foi com precioso sangue, como que de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então, meu irmão querido, quando eu vou pegar esse cálice hoje, eu vou ter a memória, eu fui resgatado. É só por revelação que você entende isso. Se você ver isso no Espírito, isso vai queimar você, nunca mais você vai esquecer. Nós fomos resgatados pelo sangue, o sangue que deu início à nova aliança na qual nós vivemos, e também o fim da velha aliança, a qual se encerrou na cruz. Vamos ver outras coisas sobre o sangue. Efésios capítulo 1. Outra coisa linda que só o sangue poderia proporcionar é no versículo 7 do capítulo 1, mas eu sempre leio desde o versículo 3. Então, Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora olha o versículo 7. No qual, no amado, nós temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Então olha o versículo 7. Nele, em Cristo, nós temos a redenção pelo sangue e os pecados, e a remissão de todos os pecados. Então o que é a redenção? A mesma história eu vou te contar. Aqui no Brasil existiu a escravidão. Um dia a princesa Isabel assinou a lei áurea. A partir daquele dia, todo escravo se tornou o quê? Livre. Acabou a escravidão. Aqueles irmãos africanos que trabalhavam por comida, que eram explorados, veio uma notícia: acabou a escravidão. Pensa nisso. Aqueles homens que já eram mais velhos, que trabalharam para plantar cana e café, tinham as mãos calejadas,
Eles viviam na terra, trabalhando, aquele trabalho pesado, veio uma notícia. Acabou a escravidão. Pensa aqueles homens pesados, fortes, aqueles irmãos negros. Se levantaram dali, ouviram aquilo. O que aconteceu? A partir daquele instante, eles não eram mais escravos. Isso é a redenção. E a redenção espiritual que o sangue trouxe para nós. Nós vivíamos na mão do diabo, nem sabíamos que o diabo existia. Nós éramos idólatras, íamos ser benzidos pela benzedeira da rua, íamos no espiritismo, na cigana, e qualquer superstição a gente ia lá e achava bom, não é verdade? E não conhecíamos a verdade, mas quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, ou recebemos como o único e suficiente Salvador, o que aconteceu? Deus nos arrancou da escravidão, acabou o cativeiro, nós fomos redimidos, a redenção se cumpriu na nossa vida. Então o diabo que mandava na nossa vida não manda mais, não tem domínio sobre nós. A superstição que nos escravizava acabou. Os demônios, a pessoa poderia ser um pai de santo possuído por 500 demônios. Se ele creu em Jesus Cristo de todo o coração, se converteu de verdade, aquela legião, vai embora da vida dele, ele se torna um redimido. A pessoa poderia ser cavalo de espírito, sei lá o que for, como eles falam. Mas se ele creu de todo o coração, essa é a questão, acredita ou não acredita? Se ele creu e se converteu, acabou o cativeiro, não tem mais vela vermelha, preta, feitiço, macumba, demônio que tem domínio sobre a vida dele, ele é um resgatado pelo sangue. Para sempre, para sempre. Jesus poderoso arrancou ele dali, no qual temos, olha o tempo do verbo, é presente, é na hora. Temos a redenção pelo sangue. E os pecados, pastor? E a remissão. O que é a remissão? Deus passou uma borracha no teu passado, ele apagou tudo, deletou. Sabe quando o teu computador dá um pane lá, e perde todas as informações, né? Mas Deus fez isso com o sangue de Jesus, a remissão. Deletou todo o nosso passado, quem fomos, apagou tudo. Nós somos uma nova criatura. Como que isso foi conquistado? Porque eu fui melhor que os outros, porque eu fiz jejum, porque eu subi no monte, porque eu dei dinheiro, porque eu fiz promessa, porque eu fiz campanha. Nada disso se consegue com essas coisas. É porque o sangue da nova aliança foi derramado, e esse sangue me resgatou, me redimiu. Então, meu irmão querido, por isso que eu me preocupo com a renovação da tua mente, que às vezes o cativeiro está na cabeça velha, na mente velha. Dependendo da igreja que você passou, te puseram tanto medo, te falaram tanto de demônio, te deram tanto mistério, que para eles também é mistério. Tua cabeça vem condenada. Você não consegue entender quem é o redimido. Precisa renovar a mente com esses textos da palavra de Deus. Então nós temos a redenção pelo sangue. Ah, o dia que eu entendi isso. Sai, demônio. Está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está tudo amarrado. Todo dia. Mas quando eu entendi a redenção, oh, que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti, mesmo na guerra. Cada vez sou mais feliz, desde que o conheci. Eu conheci ele, eu conheci Jesus um dia.
Eu não sou chorão, não. Mas um dia eu conheci Jesus. E eu descobri isso. E vou falar isso até o fim da minha vida. Até o fim da vida. No qual nós temos a redenção pelo seu sangue, o fim do cativeiro. E a remissão de todos os pecados. Hebreus 9. Hebreus 9. Hebreus 9, nós vamos estudar Hebreus este ano. Então, tem coisas aqui gloriosas. Acho que você nunca estudou essa carta inteira na tua vida, nem metade dela. Se leu ela 10 vezes, acho que foi muito. Mas no capítulo 9, no versículo 11 e 12, é o 12 a referência. Mas vamos ler o 11. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta geração, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas. E o que ele obteve com o sangue dele? Tendo obtido eterna redenção. Então esta redenção do sangue dele não é uma coisa que, não é uma liberdade condicional. Não é um duto de fim de ano que o preso está lá, aí solta ele um pouquinho, ele vai com uma tornozeleira, né? Deus abençoe os presos, que todos se convertam. Mas acabou lá o final de ano, o Dia das Mães, ele tem que voltar, porque ele ainda está com uma tornozeleira lá, amarrando a vida dele. Não é isso, não. Na mente de muitos é isso. A pessoa é liberta quarta-feira, porque ela buscou o Espírito Santo na sexta, a tornozeleira, tim, tem que voltar para a escravidão. Né? Ela fica livre uns 4 dias, depois o resto da vida está escravizada. É de 7 em 7 dias que tem que se libertar. Não é isso não a redenção aqui. Essa redenção pelo sangue, ela é eterna. Uma vez que você foi redimido, glória a Deus, como isso é grande. Glória a Deus, obrigado Jesus. Obrigado. Um dia eu estava na sala de casa e eu falei, Senhor, me dá sabedoria dessas coisas, eu preciso ver isso. Eu não sabia até onde ele ia me levar em ver isso. Eu era ingênuo quando eu pedi isso, ali ajoelhado, ali na sala de casa sozinho. A redenção não tem fim. Uma vez que você foi redimido, a tornozeleira saiu para sempre. Você pode ir embora, não vai voltar mais. Tendo obtido com sangue o quê? Eterna redenção. Uma vez redimido, redimido para sempre. Para sempre. É, pelo sangue de Jesus. Acredita nisso? Então vamos rapidamente. Último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 1. Acabou a tornozeleira. Mas tem muito crente com a tornozeleira. Ele precisa tomar banho das águas do Rio Jordão. Precisa tomar banho do descarrego. Precisa pisar em sal grosso. Precisa tomar banho de arruda ungida. Banho de óleo. E tem que fazer isso todo mês. Então, Apocalipse, capítulo de número 1. Vamos ler versículos 5. Só os 5. E da parte, 4 também. João, ele vai escrever as igrejas, as 7 igrejas da Ásia. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Deixa esses 7 espíritos de lado, para não dar um nó na tua cabeça. E da parte de Jesus Cristo, versículo 5, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, que nos ama, e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Já nos libertou? Já nos libertou.
nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, por completo, nos libertou. Você acredita nisso ou não? Aconteceu isso já. Agora vamos lá, Colossenses 1:20. Ele nos libertou dos nossos pecados. E Ele fez a paz, nos reconciliou com Deus para sempre. Nós estamos atados com Deus. Colossenses 1:20. Vamos ler desde... só o versículo. Não, vamos ler desde o 13. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados. Quem que fez isso por nós? Ele é a imagem do Deus invisível, é Jesus, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus. Olha, Cristo é o Criador de todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. Olha o sangue. E que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Em quais níveis? Quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora vocês eram estranhos, em outro tempo, estranhos e inimigo na mente. Olha lá, onde nós éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, sem culpa, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando se afastar da esperança do quê? Do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei o quê? Ministro. Então, em Apocalipse lemos que ele nos libertou de todos os nossos pecados, e no versículo 20 fala que ele fez a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele nos reconciliou com ele. Então, todos os obstáculos, as barreiras, as dificuldades, as muralhas de Jericó, os gigantes Golias, que estavam entre nós em Deus, Cristo removeu tudo pelo poder do sangue de Jesus. E tudo isso caiu por terra e ele fez a paz. Nós estamos em paz com Deus, não há mais obstáculo, não há mais guerra, não há mais, meu Deus, eu encontro os crentes, só vê muralha, só vê dificuldade, só vê, tudo é difícil para se chegar a Deus, tudo é um problema, tudo o inimigo está na frente, tudo é um espírito que está por trás, a cabeça deles foi bombardeada com bloqueios, tudo, meu Deus, esse sangue removeu tudo. Você viu aqueles desabamentos lá no Rio de Janeiro? Eu assisti uma parte de um deles, aquilo veio desabando lá de cima. O mais forte foi o ano passado, mais que esses anos. E tinha um vale bonito, verde, casas bonitas lá embaixo. Aquilo veio assim, ó, com água suja, trazendo árvores juntos, trazendo lama. Aquilo pegou aquelas casas bem construídas e varreu que nem uma língua assim, ó, acabou com tudo aquilo. Depois foram filmar lá, tudo aquilo foi destruído, atolado, houve morte. Levou tudo aquilo. Agora, o que o sangue de Jesus Cristo fez? O sangue de Jesus Cristo veio querer uma avalanche, que nem uma tromba d'água, 1000 vezes mais poderosa, maior que qualquer tsunami, maior do que qualquer onda, maior que tudo. E ele veio, o que tinha na frente? Os obstáculos.
e o sangue veio, lavou, derrubou, destruiu, acabou, esmiuçou, limpou tudo, acabou com tudo. Foi a maior avalanche do universo. Todos os demônios foram rolando e morreram tudo afogado ali. Aí saiu aquele sol da justiça brilhando. E agora eu só vejo o sol. Eu só vejo o sol da justiça. Por quê? As trevas já passaram. A avalanche do sangue levou tudo, destruiu tudo. Agora eu estou em paz com Deus. Glória a Deus. É isso que me faz cantar. É isso que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É isso que me faz cantar. Pode aplaudir, vai, bem forte. É isso que me faz cantar. É isso que... Só uma verdade dessa que me faz pular, gente. Só uma verdade dessa que... Isso queima no seu coração ou não? Agora eu não vou ficar assim, olha Jericó, olha o gigante, vou tacar a pedrinha ungida. Olha o morro, olha a desgraça, olha a macumba. É Satanás, é o Exu, é a tranca-rua, é o pombagira. Ai, 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 passa olho, passa... Superstição que escravizou a cabeça de muita gente na igreja, porque não crê nisso aqui, porque não é incrédulo, não crê nessas coisas. Então eu vou tomar esse cálice. Quando você pegar esse cálice, pare e pense nisso, no que ele fez, esse sangue fez por mim. É isso que quer falar. O sangue de Jesus tem poder. E o diabo foi levado nessa avalanche. Só mais uma coisinha. Romanos 5, você está em Colossenses, volta, Romanos 5. Romanos 5, versículo 8 e 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós como ainda pecadores, ainda estragados e corrompidos. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, por este sangue, salvos do que? Da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então o que esse sangue fez no versículo 9? Nos justificou. Toda a nossa carga, a nossa dívida, Cristo levou na cruz. Ele pagou a minha dívida, a sentença que me condenava, me tornava devedor, foi tirada. E é que nem um sonho. Meu Deus, eu devia tanto, estava condenado. Alguém me substituiu, pagou a minha dívida e me deu o crédito de tudo isso. E Deus fala, é isso aí, meu filho, agora você está justificado. Mas Deus, e a minha dívida qual? Depois que você paga tudo, vai lá no cartório, limpa teu nome. Aí vai lá, entra no SPC. Cadê lá o meu CPF? Cadê? Não, mas eu não limpou o nome? Olha lá, ó, Deus está me revelando, hein? Tá, não, eu ia brincar com você mesmo. Tem alguém aqui com nome sujo, hein? Olha lá, hein? Você ia acreditar se eu fizesse, não ia? No auge, né? É assim essas coisas. Seu nome está limpo, por quê? Pode estar lá, que não esteja no SPC, mas diante de Jesus está limpo. Está limpo. Então, alguém pagou tudo. Então, posso entrar em limpo, nome limpo, nome limpo, nome limpo, nome limpo, nome está tudo limpo. E Deus, e diante do Senhor, está limpo. Isso é ser um justificado, não está mais condenado.
Está com o nome limpo diante de Deus. Está lá escrito no livro da vida. José Bonifácio da Silva Andrade. Era assim o nome de José Bonifácio? Era? Você não aprendeu isso na escola, não? Nome limpo. Você acredita nisso? Então, sangue, olha que poder de pegar um pecador e fazer ele limpo. Mas, pastor, eu sou tão defeituoso. Eu também. Mas esse sangue está sobre a minha vida dia e noite, noite e dia. Dia e noite, noite e dia. Então ele nos justificou. Então Deus olha para você agora e vê você perdoado, justificado, o nome limpo diante dele. Acredita nisso? É a pura verdade. E só para terminarmos, vai, Atos 20, 28. Tem alguém que pode já falar isso de cor? Mas vamos ler. Atos 20, 28. Você já leu isso 1000 vezes aqui. Ele está orientando os presbíteros de Éfeso. Ele vai partir, vai para Jerusalém, ele vai ser preso. Nunca mais vai voltar a ver aqueles irmãos. Ele fala a respeito do ministério dele e ele dá uma orientação aos presbíteros, aqueles que iriam cuidar da igreja que ele iria deixar, das igrejas que ele iria deixar lá. Ele fala no versículo 28, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Olha agora, olha o que estava no coração dele. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Paulo nunca cobiçou essas coisas de irmão nenhum. Vós mesmos sabeis que estas mãos me serviram para o que me era necessário, a mim e a todos os que estavam comigo. Tendo-vos mostrado em tudo, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então o que Paulo fala no versículo 28? Para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue, a igreja que foi comprada por esse sangue. O sangue da nova aliança, do Novo Testamento. Então agora nós vamos participar da ceia, né? Nós vamos trazer à memória, Cristo morreu. E a impressão mais forte desta noite é isso, e o sangue derramado, o sangue da nova aliança, me libertou, me comprou, me justificou, me resgatou. Sou uma pessoa livre. Isso por quê? Porque na cruz do Calvário Jesus cumpriu tudo isso por nós. Fala assim, amém. Então os oficiais venham aqui para ministrar a ceia, né? Cadê o Rodrigo? Rodrigo, vem aqui.